Buenas! Esse é um tema importante para a comunicação digital, é uma boa discussão, ela é complexa, é importante que a gente reflita, analise e discuta, porque o excesso de informação nas redes sociais ele pode ser bastante prejudicial para a sociedade. Vamos conversar sobre isso. Inclusive tem uma frase que eu peguei aqui, na verdade não é uma frase, é um parágrafo do Mazum Zhang. E esse texto dele eu vou ler aqui para vocês. Ele é muito direto e ele levanta algumas questões importantes, né? Ele diz o seguinte, abre aspas: boas ideias podem se afogar em um oceano de mediocridade, quando o excesso de informação esfumaça a qualidade. Essa não é apenas uma questão de perda de tempo. Muitos têm afirmado que muitas ofertas com informações irrelevantes diminuem a capacidade individual e coletiva de funcionar efetivamente. O que pode ser feito? Desenhar sistemas distribuídos de reputação tem o potencial de facilitar a busca de oportunidades, ideias, relacionamentos, bens culturais e serviços. Então, aqui vamos separar alguns pontos para a gente conversar. Quando ele fala que boas ideias podem se afogar em um oceano de mediocridade quando o excesso de informação esfumaça a qualidade, é um pouco o reflexo dessas mídias, né, dessas ferramentas de redes sociais estarem disponíveis em ampla escala e que muitas pessoas estão publicando qualquer tipo de informação. E essas informações, quando elas são muitas, elas podem acabar ofuscando aquelas informações que têm maior qualidade, em alguns casos, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém espalha uma notícia falsa por aí sobre uma determinada personalidade e essa notícia falsa pode aparecer mais e dificultar o acesso à maioria da população a uma verdade sobre essa. Vamos imaginar que um veículo de comunicação publica uma matéria desmentindo essa notícia falsa que está rolando pela internet. Só que o algoritmo, da forma como ele é distribuído hoje, o algoritmo do Facebook, por exemplo, da forma como ele age, ele vai dificultar que as pessoas vejam aquela notícia que está dizendo a verdade, que foram checados os fatos, porque ele ainda vai estar espalhando aquela notícia que as pessoas estão compartilhando e comentando sobre ela. Então essa é uma questão que está sendo discutido muito no mercado, no cenário de comunicação. Inclusive, há pouco tempo, a Folha de São Paulo decidiu parar de publicar as informações no Facebook, até como uma crítica em relação ao algoritmo do Facebook, porque o algoritmo já não está mais entregando essas notícias de forma satisfatória para a Folha. Foi o que eles alegaram quando eles tomaram essa decisão de sair do Face. E isso é o problema, porque imagina que o Facebook é uma das plataformas mais utilizadas de redes sociais que a gente tem, e se a Folha e de repente todos os outros veículos de comunicação que checam os fatos, que têm responsabilidade pelo que falam, o Estadão, o Globo, a Tribuna, por exemplo, vamos imaginar que todos os veículos resolvam sair do Facebook, a gente vai ter um canal de comunicação onde ninguém está mediando essas informações e a gente pode ter problemas sérios aí em relação a essa disseminação de informações falsas ou de baixa qualidade. Ele diz também que é uma questão de que pode a perda de tempo, né? Ou seja, o tempo é uma das moedas mais valiosas que a gente tem. E por conta disso, de você, por conta desses algoritmos ter que buscar muitas informações, você vê, vamos imaginar o seguinte, você vê uma notícia
no Facebook. E aí você quer saber se ela é verdade ou não, você vai buscá-la na internet, aí você vai para o Google. E aí no Google você vai ver diversas fontes falando sobre aquela informação. E aquela informação muitas vezes pode ter gente falando A e gente falando B. E aí você não vai conseguir ter exatamente um posicionamento mais específico sobre isso. E esse excesso de informação pode dificultar a nossa vida em sociedade. Perguntar para o Google é mais ou menos como perguntar para alguém na rua. Imagina que você tem um problema cardíaco e aí você vai parar uma pessoa na rua e vai falar: olha, eu tô com um problema assim, assim, assado, o que você acha que eu tenho que fazer? Perguntar para o Google é mais ou menos isso. Você vai perguntar lá qual que é o remédio que você tem que tomar para um problema cardíaco, vai aparecer lá 300 mil sites falando, cada um falando uma coisa, e você vai ficar perdido, você não vai saber exatamente o que você tem que fazer. Por isso que nesse caso é importante você consultar um médico, que é o especialista, né? Nesse sentido, serve para tudo, né? Serve para informação também. Se você tem alguma informação que ela é importante para você, ela é relevante para você, procure um especialista nesse assunto, porque se você ficar só pesquisando na internet, muito provavelmente você vai perder tempo e não vai achar um resultado satisfatório. É claro que isso não serve exatamente para tudo, a internet é uma boa fonte de informações, mas como diz o professor Vanderlei Camargo no bate-papo que a gente teve, ele falou: o jornalista na verdade não tem que checar os dois lados, né? Ele tem que checar os 3, os 4, os 5, ele tem que ir atrás da informação e buscar a verdade. E o leitor, né, não necessariamente essa frase não serve só para o jornalista, o leitor também. Se você está pesquisando algum assunto que você quer entender, você quer se inteirar, você vai ter que pesquisar mais a fundo, ouvir A, B, C, D, para conseguir tirar as suas próprias conclusões. Nesse sentido, essas plataformas de rede social como Facebook, Instagram, LinkedIn, o próprio Google, onde o algoritmo é que decide quais são as informações relevantes, quais são aqueles sites ou aquelas pessoas ou aquelas publicações relevantes para aqueles assuntos, estão sendo discutidos. É por isso que a Folha eventualmente está discutindo: peraí, vale a pena eu ficar no Facebook refém desse algoritmo? Ou eu vou me posicionar como sendo um meio tradicional de comunicação e as pessoas vêm buscar essa informação, as pessoas que querem essa informação vêm buscar no meu site, porque aqui é um lugar onde você tem maior credibilidade, né? Você pode gostar da Folha ou não, tem gente que não gosta, critica as notícias da Folha, a forma como eles conduzem, mas eu estou usando a Folha aqui como exemplo, serve para todos os outros meios de comunicação, e essas empresas têm muitos anos de tradição e elas têm uma preocupação ética em relação ao que elas estão publicando, o que muitas vezes o seu colega, o seu amigo ou o seu vizinho pode não ter, ou ele até pode compartilhar uma informação que não tem essa preocupação ética sem querer, sem saber. Então, isso é importante. Reflita, converse com seus amigos e busque sempre várias fontes de informação para aquilo que você está pesquisando. Gostou do vídeo? Dê seu curtir, envie seu comentário, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!